Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. A paz. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Amém? Amém. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. 26, perdão. Eu dei o caminho e não dei o principal, né? Vamos ler de novo então. Isaías 40, verso 26. É que o Isaías 40 é tão lindo. Perdão. Todos acharam? Verso 26. Amém. Vamos de novo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por eles ser grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tá certo que esses dias não está dando para a gente ver muito as estrelas, né? Está meio nublado. Mas você já tentou contar as estrelas? Alguém aqui já tentou contar? Quando era criança, Conseguiu? Conseguiu quando era criança? só que dá. A visão. Até dormir, né? Exato. Eu tive o privilégio de estar na aldeia, né, lá dos Macairis, e toda noite eu gosto muito de sair, porque lá não tem poluição, não tem nada, então você vê as estrelas. E lá dá para ver o tanto de satélite que anda na nossa atmosfera. É aquele rastro, assim, vários satélites. Mas a minha pergunta, humanamente falando, a gente não consegue contar. Quem dirá chamar cada uma delas pelo nome? Eu não é. Mas aqui a palavra está dizendo que o Senhor sabe Glória a Deus. o nome Amém. de cada uma das suas estrelas. Amém. Agora, para um pouco e pensa. Será que o Senhor não sabe o meu nome? Sim. Será que o Senhor não me conhece? Será que o Senhor não sabe a minha constituição? Mas eu queria dar um tema para essa mensagem, nessa manhã. Como anda a nossa imaginação? Por várias vezes a Bíblia, em vários momentos, a preocupação de Deus com o nosso olhar. Para onde nós estamos olhando? Nós estamos cuidando dos nossos olhos? Fiquei sabendo que a Ana Maria essa semana fez uma cirurgia para ver melhor, né, Ana? Já melhorou muito. Vai dar para pôr agulha agora, né? Vocês percebem? Aonde a gente está fixando o nosso olhar? Sabe por quê, amados? Nós temos uma constituição que o nosso olhar determina algumas coisas importantes. A primeira coisa que o nosso olhar determina é a nossa imaginação. Ele cria flechas. Ele cria momentos. E se ele alimenta a nossa imaginação, ele também alimenta os nossos sonhos. A mente trabalha em sintonia
com o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é extremamente sensível a todas as nossas sugestões. Aí me vem uma pergunta: para onde nós temos fixado o nosso olhar? Porque onde nós temos fixado o nosso olhar é onde está alimentando a nossa imaginação. Aí o que acontece? As dificuldades se tornam gigantes, barreiras se tornam intransponíveis, o medo, a ansiedade toma conta. Felipe falou uma coisa muito interessante aqui. Enquanto ele estava falando, eu fiquei me imaginando como Pedro, né? Porque muita gente fala que Pedro cometeu um fracasso ali, que ele saiu e afundou, né? Mas e os outros que ficaram no barco? O fracasso foi maior. Então, como o Felipe disse, eu prefiro ser como Pedro, arriscar e sair. Porque ele estava com o seu olhar fixo em Jesus. A importância da onde a gente fixa o nosso olhar. Outro detalhe, né? Quando Jesus foi preso, todos fugiram, né? Pedro, apesar de ter fugido, ele foi o único que depois teve a coragem de ir onde Jesus estava, né? Ainda que ele tenha negado Jesus lá, mas pelo menos ele era o único que foi, né? Estava lá, né? De todos os medrosos, ele era o mais corajoso, né? E ele estava lá olhando, né? Olhando. Para ver o que ia acontecer. Então, esse é o ponto. Mas tem algo que eu queria compartilhar nessa manhã com vocês, é que Deus está nos desafiando a olhar acima das nossas dificuldades. Amém. Olhar acima dos gigantes emocionais que muitas vezes a gente cria na nossa imaginação, pensando no caos, na dificuldade, na tempestade. Eu gosto muito de uma cena na vida da águia, porque vem aquela tempestade, a tempestade é aquela coisa terrível, né? Com raio, com coisa, né? Aquela nuvem negra, né? A águia está calminha ali. A hora que a tempestade está chegando perto, a tempestade cria uma onda de calor, de convergência, que ela só levanta as asas e ela voa por cima da tempestade. Quando a gente está num avião, né, e a gente está assim, atravessando uma tempestade, o piloto sempre procura subir por cima da tempestade. Aí acaba a turbulência, acaba as coisas. Como que você tem ficado diante das turbulências da vida? Aonde você tem fixado o seu olhar? Sabe por que eu estou insistindo e é importante a gente entender aonde a gente tem fixado o nosso olhar, amados? Porque a gente tem recebido muita informação. É ou não é? Durante o dia, não dá nem 10 horas da manhã, a gente já recebeu muita informação. Porque hoje nós carregamos, né, um método de comunicação nas mãos, né, que nos dá muita informação. Mas como que essa informação está chegando no nosso coração? Como que essa informação está chegando na nossa mente, no nosso subconsciente? Porque geralmente a gente recebe notícias que vêm como caos, como dificuldade. E como a gente fica? E algo que eu estava refletindo nisso, nesses dias, né, e algo me veio ao coração, né? Que a gente não precisa apenas de informação, mas o quanto essa informação que nós estamos recebendo está nos transformando. Você já parou para pensar nisso? O quanto essa informação está nos mudando. Hoje em dia, como eu falei, a gente está recebendo muita informação. E o quanto que essas informações têm nos transformado numa pessoa melhor. Você já parou para pensar nisso? Ou será que as informações estão nos transformando em pessoas piores? Com medo, com angústia, com mágoas, com ressentimentos? Porque o Senhor nos chamou para ser sal, ser luz. Então nós temos que ter pensamento próprio.
Nós temos que ter convicção daquilo que nós acreditamos. Nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não, a gente tem que ter convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu descanso no meu Redentor. Quando a gente coloca a nossa confiança no conhecimento, mas sem a generosidade que o Espírito Santo nos ensina, a gente fica com o coração endurecido. A gente fica com o coração temeroso. Nós acabamos sendo transformados ao oposto do que o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida. Por isso que Romanos 12, Paulo ali é muito tremendo o que ele fala. Nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente. Como que a gente está trabalhando com as informações que a gente tem recebido? O quanto essas informações têm feito bem para a minha vida. Amados, vamos ser sinceros. Tem notícias que estão nos adoecendo, nos deprimindo. Não basta informação. Precisa haver transformação. Por exemplo, você recebe uma notícia que capotou um ônibus, morreu 30 pessoas e tem 40 feridos. Como que você se porta? Você se põe de joelho e clama por esses feridos? Clama pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos? Ou você só está recebendo informação? Alguém pode me explicar? Estou dando só um exemplo aqui. Quer ver outra coisa interessante, amados? Essa madrugada eu tive um sonho. Eu sonhei com a minha professora, que me ensinou uma coisa muito tremenda. Professora Maria Inês, nunca esqueci o nome dela. Sabe o que ela me ensinou? O hábito da leitura. Meu primeiro livro, não sei se alguém leu, Meu Pé de Laranja Limpa. Ela me presenteou. Eu fiquei tão apaixonado pela leitura, eu, aquele moleque que subia em árvore, gostava dessas coisas, eu me apaixonei. Eu me via como o agente do livro. Quem aqui não tinha um pé de laranja lima, né? Que coisa tremenda. Mangueira. Aí eu não parei mais de ler, eu gosto de ler. Eu tenho o hábito da leitura. Mas sabe um problema do brasileiro? O brasileiro não tem o hábito da leitura. Aí se ele não tem o hábito da leitura, como que ele alimenta a sua imaginação? Aí sabe qual que é o maior medo do Enem? Qual é a maior? Por quê? As pessoas não têm imaginação. Não sabem o que é correr no barro, o que é isso, fazer aquilo. Lê a leitura. E nós temos em nossas mãos, ou nas nossas mídias, aí que está no celular, né? O maior livro de literatura. Eu estava agora há pouco mostrando para o Paulo, né? Quando a gente vai estudar exegese e hermenêutica, uma das regras de interpretação é o estilo literário. Vocês sabiam que a Bíblia, 43% da Bíblia é narrativa? 23% é poesia? 23% da Bíblia é poesia. O quanto nós temos lido, alimentado a nossa imaginação com as coisas do Senhor. Amados, não é importante ou não é muito necessário a gente ter luz na cabeça, mas nós precisamos ter amor no coração. E a leitura que edifica, enriquece nossa mente e coração. Olha o profeta, olhe para o céu, veja as estrelas, quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas, dos planetas, com tanta perfeição, não tem uma falha, tudo corre na translação, tudo corre perfeito, porque houve uma mente criativa, que criou todas as coisas.
E eu queria destacar alguns pontos, né? E o primeiro ponto importante que eu queria destacar essa manhã é o poder dos nossos pensamentos. Sabe por que os nossos pensamentos são importantes, irmãos? Porque da mesma forma que os nossos pensamentos podem nos aproximar de Deus, os nossos pensamentos podem também nos afastar de Deus. Porque cada pensamento, ele carrega uma carga emocional. Como que nós temos lidado com essas cargas emocionais? Porque essas cargas emocionais, talvez a Vânia possa até nos ajudar mais aqui. Perdão, eu estou entrando um pouco na sua área hoje, Vânia. Mas as cargas emocionais, amados, elas nos deprimem ou elas nos enriquecem. Quem de nós, quando lê um salmo, compreendendo, entendendo a mensagem, não fica edificado? Vamos ser sinceros. O Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Ele me preserva, me leva junto às águas refrescantes, refrigera a minha alma, prepara pastos verdejantes. Ele não me leva para comer qualquer graminha, né? Qualquer matinho. Não, ele leva para levar para comer em pastos verdejantes. Ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Há uma mensagem. Por isso a gente, como discípulos de Cristo, a gente vai vendo a importância de como a gente está alimentando os nossos pensamentos. Como a gente está alimentando a nossa mente. A gente está enriquecendo ou a gente está empobrecendo? Vamos ser sinceros. Não tem notícias hoje que nos empobrecem? Roubam a nossa alegria, minam a nossa esperança. E por que a gente continua vendo, né? Chico, já é comprovado, os estudos eles tiveram que a leitura da palavra assiduamente já tem benefícios, né, na vida emocional, já traz muitos benefícios. Sim. E acompanhando ao longo de 9 anos em atendimento, eu vi assim, muitas pessoas, muitos cristãos serem curados também de dificuldades emocionais a partir de uma leitura segundo a Bíblia. A terapia por si só, eu acredito que ela é uma parte do tudo, mas o todo, de fato, é a palavra. A palavra ela penetra o mais profundo da nossa alma, onde ninguém é capaz de alcançar. É tremendo Ler isso. a palavra pura, e eu já testemunhei inúmeras experiências para a glória do Senhor. Amém. É tremendo isso, né? É muito tremendo ver como a palavra nos cura, como a palavra nos enriquece. Paulo, ele em Romanos, ele nos explica isso com clareza, quando ele fala a importância da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, o primeiro ambiente, o primeiro lugar que o Espírito Santo trabalha na nossa vida é na mente. Romanos 8, alguém pode ler Romanos 8, versículos 5 e 6. Olha o que Paulo, a importante mensagem que Paulo está nos dando. Como o Espírito Santo age na nossa mente. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. Vocês percebem? A mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. Aleluia. Há poder no nome santo de Jesus. Há poder. A nossa mente nunca está parada, ela está trabalhando. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão, né? Estou com a cabeça quente.
Você sabe por que nós precisamos dormir e dormir bem, amados? Porque senão o nosso cérebro ferve. Nossa mente não para. Não para. Por isso a gente precisa dormir, precisa ter descanso. E eu gosto muito de uma fala do autor de Provérbios, que ele fala que mesmo quando a gente dorme, o Senhor trabalha Amém. na nossa mente. O Senhor fortalece os nossos pensamentos. E é importante que a gente entender que em todo tempo os nossos olhos estão procurando informação. Os nossos olhos estão buscando o melhor caminho, o melhor lugar, se eu não vou tropeçar em alguma coisa, como que eu estou caminhando. Aí vem o salmista em um lapso de revelação do Senhor, ele diz que o Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem que orienta os meus pés para não vacilar e os meus caminhos para não tropeçar? O Senhor. Onde eu tenho fixado o meu olhar? Porque os nossos olhos, eles trazem informação para a nossa mente. Aí, alimentando a nossa mente, a gente cria pensamentos, observações, percepções, ideias, e tudo isso numa velocidade que nós, às vezes, perdemos o controle. Por isso que gera medo, ansiedade, angústia. Quer ver um exemplo? Só um exemplo. Saiu uma notícia que tem um vírus lá não sei aonde. Quem aqui já não ficou com medo? Vamos ser sinceros. Na Índia, se eu não me engano. Na Índia. Chegou na Índia. Não é isso? Na cidade surgiu lá. Aí a nossa mente já começa. Mas por que antes disso a gente não ora ao Senhor? Por que a gente não ora ao Senhor? Fala, Senhor, me protege, me guarda. Tua vara e teu cajado me consolam. Por isso é importante a gente entender que cada pensamento carrega uma carga espiritual que mexe no nosso emocional. Um puxão que pode nos aproximar do Senhor ou nos afastar do Senhor. Como que a gente tem lidado com os nossos pensamentos? Jesus, pensando nisso, e como eu falei, preocupado com cada um de nós, em Mateus capítulo 6, ele fala algo muito importante. E para mim, é um dos versículos áureos acerca dos nossos olhos. Nos versos 22 e 23, Mateus 6, 22 e 23, ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Presta atenção, amados. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, luz, luminoso. Mas se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grande trevas será? Mas que recado que Jesus está nos dando. A gente precisa olhar com um olhar gracioso, com um olhar generoso, com um olhar de bondade. Porque se a gente olha com um olhar de maldade para uma situação, vocês percebem que há uma multiplicação aqui? Eles não vão ser somente maus, mas eles vão ser grandes trevas. Acho que você falou uma coisa que é fantástica, né? Você levanta de manhã, parece que é quando vamos imaginar que você derramou o teu leitinho lá na mesa, tudo, né? Poxa vida, fica bravo, aquele negócio todo. De repente Deus estava querendo te livrar de alguma coisa, que ele estava contaminado, não estava bom e tudo mais. Em vez de você glorificar, e parece que as coisas vão desencadeando e as coisas vão ficando ruim o dia inteiro, né? Porque nós temos, primeiro, o hábito de focar no problema, né? Segundo, a gente não vê o cuidado de Deus. A gente olha o problema, mas não vê o cuidado de Deus. Livramento, proteção, né? Um monte de detalhes, né?
E aí parece que, porque nós temos o poder da escolha, né? O livre-arbítrio é para a gente escolher a Cristo. E em vez da gente falar, não, Deus, quem caiu, caiu, está tudo certo, vamos em frente, né? Deus está no controle, me deu o livramento, aquilo que poderia ser mal vira bem, né? Porque nós temos o poder da escolha. E interessante, desde aquela pregação que você fez, o mal e o bem caminhando junto todo o tempo, né? Não tem, desde que mundo é mundo, bem e mal caminha lado a lado. Eu tenho a escolha, né? Então isso é maravilhoso. O que você está falando é exatamente a gente poder escolher o bem. Eu vejo, Cleito, como Jesus aqui está sendo generoso com a gente. Porque ele está falando, presta atenção, como que você está olhando para as coisas? Como que você está olhando? Dependendo do seu olhar, vai refletir se vai ser uma boa ação ou uma má ação. A gente precisa entender que cada pensamento, cada imaginação nos capacita e nos fortalece para lidarmos com as realidades do nosso dia a dia. Amém. Ou ela pode nos deprimir, ou ela pode nos fortalecer. Mas como que a gente está olhando para as situações? Como que a gente está vivendo a vida do reino? Como que a gente está se alimentando da palavra de Deus? Eu vejo que a gente tem a opção de fazer escolhas. Amém. Escolhas. E aqui eu queria colocar, então, o segundo ponto que eu queria destacar nessa manhã, né? Então, o primeiro é como a gente está lidando com os nossos pensamentos. Aí vem o segundo ponto, que é mais terrível, os reflexos de uma mente sem Deus. A tendência natural de uma mente separada de Deus é caminhar para o caos. Porque quando as pessoas tomam o controle dos seus pensamentos, 100%, essa pessoa vai ficar refém dos seus pensamentos. E imagina se o pensamento é um pensamento mau. Cada vez mais nós vamos ficar refém dos pensamentos. Eu quero pegar de novo o exemplo do Fio. Fio, estou roubando a sua palavra aí. Mas pensa bem, enquanto Pedro, presta atenção, enquanto Pedro fixou o olhar em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas o que aconteceu? Bateu o vento. Ele olhou para a onda do mar, né? Aquela coisa, né? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Afundou, naufragou, perdeu a fé. E muitas vezes a gente acontece isso. E hoje nós temos que entender que a gente tem vamos dizer assim, uma tendência a ficar muito tempo nas mídias. Não adianta você falar para mim que não, que Deus sabe. Deus sabe. Né? Só que as mídias sociais, ela tem uma tendência, porque ela é atraente, por quê? Porque ela nos distrai. Meu chefe, tem um estudo, se não me engano, na Europa, que estão questionando uma empresa de mídia, porque você toca a primeira notícia, aí você fica curioso e vai para a segunda, e você perde muito lá. Então estão questionando isso aí. Norberto, você já prestou atenção num detalhe ou não? Você está vendo alguma coisa na mídia, aí você está conversando com a Meire, você fala, Meire, nós precisamos comprar um tênis assim, não sei o quê. Você já percebe que automaticamente começa a aparecer propaganda de tênis? E tem outro lance também. Talvez o Pedro possa nos explicar melhor o que acontece. Eu tento bloquear isso aí, mas não é fácil. Você fica calado, né? Não, tem um aplicativo, principalmente no Facebook, enquanto você está com ele está com a sua câmera aberta, está com o seu microfone aberto. Ele está te ouvindo o tempo inteiro. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo falar. É pelo navegador do celular, mas eu tenho um aplicativo no celular. É menos pior. Então, presta atenção. As mídias estão nos distraindo, nos alimentando a imaginação, trazendo ideias, pensamentos. Mas cada vez mais ela vai nos enfraquecendo, nos adoecendo, e a gente vai se tornando dependente de estímulos para continuar
cada vez mais se alimentando por informações. Só que essas informações cada vez mais vai nos distraindo do propósito de Deus. E é justamente isso que Paulo chama a atenção da igreja de Éfeso, e ele fala algo interessante, porque ele ensinando a igreja a não viver mais como eles viviam no passado. E em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, ele fala algo tremendo em relação a isso. A preocupação de Paulo. Pensa bem, já nos tempos de Paulo, lá em Éfeso. Então, essa estratégia de tirar a nossa atenção das coisas, tirar o nosso olhar das coisas do Senhor e colocar o nosso olhar naquilo que o mundo quer nos fazer prestar atenção, nos distrair para as coisas de Deus, né? Ele diz assim, Efésios 4, a partir do 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, sentimentos, desejos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Para aí, não, presta atenção, pela dureza do seu coração, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E olha o que Paulo fala aqui, amado. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, presta atenção. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O que Cristo ensinou? São os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Vocês percebem que é uma cadeia e é uma escada que não sobe para nos aproximar do Senhor, ela nos desce para o pior. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Quando a gente não controla os nossos pensamentos, quando a gente não controla a nossa imaginação, nós não vigiamos. Nossos sonhos deixam de ser espirituais. Nossas orações ficam contaminadas. A gente vai experimentar um descontentamento que não passa. Não sei se você já teve esse. Do nada você não está satisfeito com nada. Vai gerando uma insatisfação que não passa. E aí a gente começa a ter medo de tudo. Se fechar para tudo. E sem confiança, vai perdendo a esperança. Isso é grave. Deus nunca desejou que a nossa mente seja assim. Pelo contrário, mas eu quero insistir por vários textos. Eu poderia citar vários, a gente ficaria talvez o dia todo aqui conversando, por várias vezes a preocupação de Deus com a nossa mente, como a gente está alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos. O desejo de Deus é que a gente tenha uma mente permeada com pensamentos do alto, justos, verdadeiros. Enche o nosso coração de generosidade, enche os nossos olhos de bondade, olhos bons. E aí o terceiro ponto que eu queria destacar essa manhã: somente Deus pode mudar a nossa mente. Só Deus. Por isso, como eu já citei aqui o texto de Paulo aos Romanos, né? Muito tremendo, né?
Romanos 12. É um texto que todos nós conhecemos bem, mas é bom a gente rever, né? Verso 1. Olha, amados, olha o coração do apóstolo. Um homem experimentado, um homem que tinha um olhar mau, um homem que precisou do Senhor Jesus cegar ele. Vocês se lembram? Ali a caminho de Damasco. Por quê? Para ele aprender a olhar bem, a ter um olhar generoso. Aí ele, cheio de compaixão, cheio de generosidade no coração, ele diz assim, aqui um apóstolo, um homem cheio de virtude, ele diz assim, rogo-vos, eu estou rogando para vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto consciente. Eu sei em quem eu estou cultuando, eu sei quem eu estou adorando. Os meus olhos te contemplam, ó Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Redentor. Glória a Deus. A profetisa Ana e seu discípulo, quando viram a criança, Senhor, já pode me levar em paz, porque eu vi o Redentor. Me leve em paz. Lembra disso? Evangelho de João, capítulo 2. Eu vi o Senhor. Meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Que coisa tremenda. A gente precisa entender que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus precisa mudar o nosso olhar, mudar a nossa mente. Somente Deus pode isso, pela graça do Espírito Santo. Quando Deus está presente nos nossos pensamentos, a nossa imaginação eleva para o alto. Nós temos sonhos espirituais. Começa a fluir em nós um novo tipo de pensamento. Pensamentos de paz, de alegria, de contentamento. Por isso é importante a gente aprender como nós temos alimentado a nossa alma. Para onde a gente tem fixado o nosso olhar. Vamos ser sinceros, nós temos convidado o Espírito Santo para permear nossa mente e coração. Nós temos pedido para o Espírito Santo, alimenta a minha alma, me dá sonhos espirituais, quero ter revelação da tua vontade. E eu creio que esses dias que nós estamos vivendo são dias de termômetros para a nossa fé. Como eu falei, como que a gente recebe uma informação? Como a gente tem alimentado os nossos pensamentos? Eu acho que o importante não é só como a gente recebe, mas como a gente passa, né? Se a gente contamina a mensagem que a gente recebeu com o amor de Cristo ou com o outro lado. É a máxima que o Senhor Jesus falou, Norberto. Se os seus olhos forem bons, você vai passar virtude. Agora, se os seus olhos forem maus, quão trevas será. Porque a gente, cada vez mais, a gente tem, como eu falei, a gente tem recebido muita informação. A minha pergunta é como a gente tem sido transformado. Essas informações, mas é uma pergunta simples.
Por favor, essas informações, essa muita informação, tem nos tornado uma pessoa melhor? Sim ou não? Deixa o Espírito Santo falar. Se não, dá tempo, se arrepende, muda. Glória a Deus. Muda. Se sim, investe nisso, caminha nisso, prospera nisso. Porque se você parar um pouco e pensar, esses dias a gente tem recebido um monte de informação que só nos deprime. Só nos deprime. E aí faz a gente começar a pensar, e quando a gente começa a pensar, ela cria lados. Cria conceitos. Polariza. E aí o que acontece? Quem está determinando essas polarizações? Quem está determinando esses pensamentos? É fruto da sua imaginação? Daquilo que você conhece da verdade? A Bíblia está ensinando essa polarização? Eu creio que no tempo de Jesus tinha essas polarizações. Mas qual foi? Quando os discípulos quiseram começar a entrar nessa polarização, duas coisas aconteceram. Primeiro, Jesus chega para um grupo desses e fala: vocês não sabem de que espírito vós sois. E o outro foi até no máximo querendo forçar Jesus a fazer alguma coisa e vendeu o Senhor por 30 moedas. E nem, se você parar um pouco e pensar, Judas desfrutou das 30 moedas? Desfrutou. O jazigo perpétuo, né? Até que jogou fora, devolveu e... Não é isso? Ficou lá. Comprou um lote, né? Para descanso ou tormento eterno, né? Então vocês percebem? O que nós temos recebido como informação tem gerado em nós angústia, medo, ansiedade. Alguma coisa está errada. Tiago, ele ensina para nós, né, sobre essa condição de alguém que tem uma mente dividida. Alguém poderia ler Tiago, capítulo 1, versos 7 e 8? Olha o que Tiago fala sobre quem tem a mente dividida. Tiago 1, 7 e 8. Isso. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão batido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como uma flor da erva. Porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece sim se murchará, também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A coisa agora. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. 19.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a esse homem não opera justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho ou seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Este tal será bem aventurado no seu feito. 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se, agora é importante, incontaminado no mundo. Amém. Deu uma prolongada aí, mas foi bom, né? Deixou seguir, vamos embora. Eu não preciso nem falar mais nada. Aí o texto já por si só já falou tudo, né? Mas eu queria intensificar o 7 e o 8, porque olha o conselho de Tiago. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Quem é esse homem? Aquele que atenta para as coisas dos seus pensamentos. Aquele que tem a mente que não é governada pelo Espírito. Mas aquele que pensa assim, eu acho que é certo fazer isso. Quem está dando esse conselho? Amados, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Quando eu me converti, a primeira coisa assim que eu achei, fiquei maravilhado, e para mim foi assim, eu aprendi o que é o discipulado e o que é ter alguém sobre a minha vida. E Deus me presenteou um casal maravilhoso, né? João e Lloyd, né? Eles me discipularam e me ensinaram. E por muitas vezes falaram coisas que eu precisava ouvir. Porque no meu pensamento, eu tinha um pensamento equivocado. Eu achava que eu estava certo, mas a minha mente estava equivocada. E eu tive o privilégio de ter alguém na minha vida que falava assim, meu irmão, não faça isso. Faça assim. Nós temos esse privilégio de sermos uma família no Senhor. Homens e mulheres que têm o que ofertar, né? E eu percebo assim, que quando Deus está presente na nossa mente, na nossa imaginação, a gente vai expulsando todas aquelas coisas que não provêm do Senhor, porque a gente carrega uma carga. Eu me converti, eu tinha 30 anos, um pouco menos, 20 e poucos anos. Eu já tinha uma carga de vivência no erro. Eu experimentei muita coisa errada. E Deus foi fazendo uma limpeza. E eu fui abandonando. Mas deixa eu dizer para você, tem umas raposinhas que ainda insiste em ficar. Por isso que o capítulo 6, 7 e 8 de Romanos é tremendo. Porque Paulo fala, o bem que está em mim, eu quero fazer, mas no fim eu não faço. Então nós temos uma luta constante. É aquilo que o Cleiton falou, né? O bem e o mal está aí, todo dia. A gente vai sair daqui, amados, a gente vai enfrentar situações, vai ter escolhas. Escolha fazer o bem. Amém. Pode ser que no momento o seu pensamento seja, mas eu vou perder. Escolha fazer o bem. Talvez você não esteja olhando lá na frente, Deus olha lá na frente. Ele sabe o número das estrelas, Ele sabe cada uma pelo nome. Você acha que Ele não vai saber governar a nossa vida? A gente precisa abrir mão de sentimentos destrutivos, pensamentos que
que não provém do Senhor. Palavras que às vezes não edificam. Quando a gente descansa a nossa mente no Senhor e alimenta ela com coisas do Senhor, a gente muda. E eu queria concluir. Amados, para fazer a nossa mente e a nossa imaginação uma morada para o Altíssimo, a gente precisa buscar conselho no Espírito Santo. Amém. A gente precisa buscar o Espírito Santo constantemente. Nós temos um privilégio, amados. A gente não precisa ter a resposta pronta. A gente não precisa fazer as coisas rapidamente. A gente precisa quebrar um pouco essa cultura do fast food que está na nossa vida. Não existe fast food espiritual. As coisas espirituais são lentas. As coisas espirituais são devagar. São conscientes. Nós precisamos entender as coisas do Senhor. E eu queria concluir lendo uma última porção da palavra do Senhor. Porque assim, falei que a gente tem que ter o olho bom, pensamentos, imaginação. Então, como a gente alimenta isso? Paulo, eu quero emprestar aqui um conselho que Paulo dá à igreja de Filipos, aos Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses. Ele está terminando uma carta. Eu gosto muito de Paulo, né? Porque ele sempre, quando ele escreve, quando ele está terminando uma carta, ele dá o melhor, né? Ele dá o banquete, né? Como o Efésios, né? Ele está terminando Efésios, chega no capítulo 6, no finalzinho ele dá todo um embasamento para a batalha espiritual, né? E aí, terminando a carta de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8, ele nos dá um conselho aqui de como caminhar a vida cristã. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém. Amados, Paulo tem muito para nos ensinar. Sabe? Será que a gente não precisa fazer um exercício? Desligar um pouco as mídias e ler as cartas. Leia as cartas de Paulo. Leia Salmos. Leia Provérbios. Enriqueça a mente. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não sei orar. Se alimenta da palavra. A palavra nos leva, nos ensina a orar. Amém, queridos? Amém. Que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém. Podemos orar? Eu não sei aonde você possa estar fixando o seu olhar. Talvez você já esteja fixando o seu olhar na palavra. E você diga para mim essa manhã: Chico, mas tudo isso que você está falando eu não preciso, porque eu já vivo isso. Eu queria dizer algo então especificamente para você, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo queimar essa seiva que você está se alimentando da palavra. Você não tem ideia do poder que o Espírito Santo faz quando a gente entrega a Ele um coração rendido. Suas madrugadas vão ser diferentes. Sabe, algo interessante, eu tenho muito costume de ficar nas madrugadas orando, buscando ao Senhor, né? E alguém pergunta para mim: mas Chico, você não levanta cansado? Amado, não levanto. O Senhor me dá disposição. Porque a coisa mais tremenda que tem é a gente estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor eu sou fortalecido.
a presença do Senhor, eu encontro paz para tomar decisões, para fazer o melhor dele fluir na minha vida. Amém. Amém? Amém. Senhor, o profeta Isaías diz que o Senhor conta as suas estrelas, que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Senhor, somos teus filhos. Somos herança do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Pai, essa manhã eu quero rogar a Ti. O Senhor conhece cada um de nós aqui pelo nome. Senhor, talvez essa manhã nós estejamos aqui com algumas angústias, com algumas lutas internas. E eu quero rogar a Ti, Espírito Santo, concede-nos graça, cura-nos nesta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Filho, Tu sabes, Tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu sabes o que cada um de nós aqui necessitamos, Senhor. E eu quero pedir a Ti, Senhor, cura-nos, cura emoções, cura, Senhor, corações, reacende a chama do Teu Espírito. Ó Senhor, faz milagres nesta manhã, Senhor. Faz milagres, Pai. Faz milagres, Senhor. Pai, eu creio, Pai, no poder que há no Teu nome. Por isso eu rogo a Ti, ó Deus amoroso, Pai atencioso, Pai bondoso, cura-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Tudo isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Faz milagres, Pai.